volta do ano de 1755, exatamente em Portugal, no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, aconteceu duas coisas, três coisas, aliás, peculiares nessa data, nesse dia, especificamente em Portugal. A primeira de todas era que, digamos que 99% da população do país era católica, praticante, e se encontrava pelos festejos, no caso, em todas as igrejas possíveis. A primeira coisa que aconteceu basicamente foi que houve um dos maiores terremotos já registrados na história, matando aproximadamente de 10 a 15 mil pessoas e destruindo basicamente todos os monumentos altos que existiam na época, constituído basicamente de igrejas, onde se encontrava a população local. Segunda coisa é que logo após disso houve um dos maiores tsunamis já registrados na história e acabou vitimando entre 10 a 100 mil pessoas. O fato é que as pessoas não conseguem distinguir exatamente a quantidade de pessoas mortas nessas duas catástrofes seguidas, é porque muitas pessoas não tinham registro de nascimento. Fica um pouco variante esse número entre uma dezena e uma centena de milhares de pessoas. Daí você está num templo erigido ao seu Deus, orando para ele, e acontece que o chão se abre e você vê à sua volta centenas de pessoas mortas e esmagadas pelo concreto e aço do templo erigido ao seu Deus. Você se sente, apesar das costelas aparentes e um olho furado e o ouvido sangrando e seu pulmão cuspindo sangue, você se sente prestigiado por Deus porque ele te salvou, diferente dos outros pecadores, até que esse buraco onde você se encontra, machucado e quase morrendo, se enche de água. Algumas pessoas, alguns historiadores dizem que esse foi o nascimento do que nós conhecemos de ateísmo moderno. E faz sentido se você parar para pensar como as pessoas da época pensaram a partir do momento que todas as pessoas morreram, se Deus realmente é justo, se Deus realmente tem a benevolência de não matar as pessoas que seguem ele, ou se realmente Deus existe a ponto de deixar que isso acontecesse. A AP, Associação Ateísta de Portugal, ela existe hoje, no caso, é bastante conceituada. E o fato é que muitas pessoas, a partir desse momento, a partir desse incidente, começaram a pensar um pouco mais sobre o assunto. Platão dizia que existe um conceito de mentalidade, no caso, conhecida como o círculo perfeito, que é basicamente quando você imagina um círculo e na sua cabeça, ideologicamente falando, ele é perfeito de todas as variantes possíveis, ele não tem erros, ele é uma coisa suprema na sua grandeza, assim como Deus. Platão também diz que a partir do momento que o homem tenta desenhar esse círculo, ele se torna imperfeito e nunca se aproxima, apesar de todas as tentativas humanas, dessa perfeição, no caso. Na Bíblia há um conceito que diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Esse é um conceito que eu vou denominar aqui como criacionista, não no ponto de vista bíblico, mas no ponto de vista de criação. Deus, ideologicamente falando, ele cria coisas, assim como os seres humanos criam músicas, fotos, montagens, livros, novelas, filmes, falas, músicas em geral, contos. O ser humano é capaz de criar pessoas, clones. Essa é a minha imagem e semelhança que eu me adequo ao Deus, no caso, que eu vou denominar aqui como o Deus purista, o Deus sem falhas.
E a partir do momento que o ser humano começa a tentar descrever Deus à sua imagem e semelhança e não o oposto, ele acaba picando nisso. Como o Deus católico, como o deuses do panteão grego, egípcio, nórdicos, todos eles tinham semelhanças com humanos e apesar das suas perfeições como deuses, eles eram falhos também. Tanto na cultura nórdica quanto na cultura grega, todos os deuses eles se assemelhavam a humanos, eles tinham imortalidade, tinham superpoderes, tinham o seu conceito de divindade que era inegável e irrefutável, só que eles ainda tinham essa ideologia de que eles eram pessoas falhas. Zeus ele costumava vir à Terra se travestir de animais e transar com mulheres casadas. Odin era conhecido pelo fato de ser um beberrão compulsivo que tinha a barba toda suja de comida. Gula, para ser mais específico. Todos esses deuses têm uma característica, eles são moldados à imagem e semelhança do homem. A partir do momento que você conceitua um deus à imagem e semelhança do homem, você acaba pecando. Não no ponto de vista bíblico, não no ponto de vista cristão, não no ponto de vista religioso, no ponto de vista ideológico você peca. Porque você desestigmatiza aquele Deus perfeito em cima de um pedestal e você transforma ele em apenas um humano. Uma pessoa normal que tem superpoderes. Começou o conceito de Deus onipresente, onipotente, onisciente, e isso acabou gerando uma coisa que nem outras divindades tinham. Não num conjunto todo, num único ser, que era ter todas essas três coisas sem precisar de artifícios, do mesmo jeito que Odin tinha os corvos e o observador que fazia parte de onisciência e onipotência, e onipresença no caso, e assim como outros deuses tinham os deuses mensageiros, que era o Hermes, tinham deuses do amor, eles relegavam os seus poderes para outros semideuses ou outros deuses. O nosso, no caso, ele é tudo uma coisa só. É o conceito mais próximo que a gente teria do conceito de Deus purista, no caso. Só que a gente falhou num ponto. A partir do momento que a gente começou a desumanizar a gente e identificar um Deus que provavelmente é mais próximo da gente. Eu vou dar um exemplo. Ah, o nosso Deus, ele tem barba. Ele tem conceitos e trajeitos humanos. Teoricamente falando, a gente se assemelha a Deus como se fosse um homem. No meu ponto de vista, ele não teria sexo. O mais próximo que ele teria no, na ideologia humana seria uma mulher, que é basicamente a que dá a luz, a que cria, a que cuida e a que vela na hora da morte. Se você parar para pensar bem, provavelmente se você for uma pessoa da minha idade, seus pais já disseram essa frase. E se você for uma pessoa um pouquinho mais nova, seus avós provavelmente já diziam essa frase, que é Deus vai te castigar. Daí você se pensa nos seus auges dos seus 6 anos de idade e você imagina Deus sentado no seu trono magnífico e regendo todo o universo na sua magnitude. Ele simplesmente para, as nuvens se abrem e tá você na sua casa e Deus aponta o dedo para você e fala: Eu vou te castigar por ter comido sorvete antes do almoço. Isso acaba incutindo na pessoa que ainda não sabe o discernimento ou o conceito do que é Deus, ou do que é a extensão dele, ou do que realmente seria isso. Ele acaba ficando com medo, se incute um medo e em vez de incutir o respeito ou o amor de Deus no próximo, o amor a Deus no caso. Em outras palavras, a nossa religião basicamente é isso. Eu falo nossa no quesito de humanidade. As pessoas incutem um medo em outros seres humanos, subjugam outras raças, outros credos em prol de um Deus que provavelmente não existe. Eu acho que acredito que o conceito do ateísmo moderno se baseia basicamente no anticristianismo, que é o conceito de não acreditar num Deus cristão, porque basicamente todos os outros deuses já estão mortos. Se você parar pensar por 3 pontos racionais, se você tiver um cérebro e saber usá-lo, você vai pensar que o primeiro seria o ponto de vista visual. Você é dogmatizado a acreditar em alguma coisa a sua vida inteira e sempre tem as respostas, mas nunca tem as perguntas que você anseia. Todo mundo diz que
o mundo onde você vive, onde é regido, é baseado no número 11. Porque um e um é 11 e é isso que você é incumbido a acreditar a sua vida inteira, até que você se questiona por que 11 e você não encontra as respostas onde você deveria, que é na sua religião. E você começa a pesquisar em outros meios, sai fora da sua caixa e descobre que, por via das dúvidas, existe um número um, existe um número um de vários conceitos diferentes e somados deu a resposta 11, ou para ser mais preciso, 2, porque são soma de várias coisas e não um número específico. E a segunda coisa, no caso, seria a racionalidade. Eu acho que é óbvio que a partir do momento que você vê lacunas faltando no círculo perfeito da sua religião, você tenta preencher aquilo com outras coisas. A partir do momento que as lacunas são maiores do que o círculo que estão faltando, no caso, você percebe que as respostas são maiores do que a grandiosidade do que diz ser a sua religião. E você não se contenta com que a resposta que a sua religião dá, você acaba vivenciando ou moralmente falando, você acaba assimilando mais o que vem de fora do que as respostas já pré-programadas que você recebe. E a terceira coisa, basicamente, tem a ver com a coisa do medo incutido. A partir do momento que você acredita e você é coibido quase de acreditar que o Deus é perfeito em todas as suas formas possíveis e inimagináveis para um ser humano, você imagina pessoas matando em nome de Deus, fazendo guerra santa em nome de Deus, fazendo sacrifícios humanos em nome de Deus, que basicamente é isso que as pessoas faziam na Espanha, França, Inglaterra e Portugal principalmente, queimando pessoas em praça pública em nome de um Deus e da sua fé. Isso basicamente é um sacrifício ritual. Você dá pessoas vivas para que o seu Deus se sinta bem. Você começa a imaginar por que um Deus perfeito em todos os aspectos precisaria, ser provado, ser saciado, ser deliberadamente forçado a outras pessoas? Se a perfeição do Deus realmente existe no conceito humano que a gente criou, por que precisamos deliberadamente, forçosamente, todos os dias da nossa vida empurrar esse conceito para as pessoas que realmente não acreditam? Do meu ponto de vista, acho que o ateísmo só existe porque não existe um Deus de verdade. Não um que exista realmente, mas um que foi incumbido. Porque é muito fácil você inventar um Deus e falar, acredite, muitas pessoas vão seguir esse tipo de conceito. Muitas pessoas fazem isso atualmente. Só que é cheio de falhas. E eu acredito na perfeição de algum Deus. Eu acredito na pureza, na grandeza de um Deus que realmente deve existir. Mas a partir do momento que você, como ser humano, tenta criar algo só para você ter as suas respostas precisas que você precisa no momento, mas que não dão a você um conceito geral da coisa, você acaba se perdendo nesse meio tempo e você abre falhas nisso que em pouco tempo provavelmente você não vai ter respostas para tudo. Essas respostas vêm de outros lugares, inclusive do ateísmo, do agnosticismo. A gente basicamente criou um Deus falido, fadado ao fracasso. Em outras palavras, a gente matou Deus.